Olá, Motolama na área. Como todos sabem, ou deveriam saber, sou fã incondicional da linha XR da Honda. Desde a minha primeira XL 250, que tinha um kit 300 e era um canhão, lá em 1985, desde então eu sou fã incondicional dessas motos. Já passei por XL 250, 300, 350, 400, 600, 650R e hoje tenho uma 650L. É claro que tive dois tempos, DT, YZ e outros, mas quando comprei a XR, apaixonei. E nada mais justo que homenagear essas motos contando um pouco da história dela, da linha que começou lá em 1972 e dura até hoje. Hoje vamos falar das Trail 4 tempos da Honda. Essa matéria foi sugerida pelo Bruno Teixeira Martins. Valeu, Bruno. Ótima ideia. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Muita gente não sabe a diferença mecânica entre uma 2 tempos e uma 4 tempos. Mas se fosse inscrito no Motolama, saberia. Então, para deixar de ser neófito, verifique se você está inscrito no Motolama, aperte com força o botão do like, compartilhe esse vídeo com todos que querem conhecer um pouco da história da XR Honda e, se possível, dê um valeu demais, que sempre ajuda. Tamo junto! Antigamente, quando se falava em off-road, estava implícito motores de 2 tempos. A primeira vez que me empolguei com as 4 tempos foi em 81, 82, quando vi uma matéria da Dirt Rider falando sobre como seria uma prova de motocross com motos 4 tempos. Eles diziam na matéria que antes da largada o vento parava de soprar e os passarinhos paravam de cantar. E enquanto descia a bandeira, as crianças se agarravam em suas mães e o som do trovão começava a chegar mais perto. Era uma barulheira do cacete. É claro que isso é uma visão romanceada de uma época que não tinha restrições ao ronco das motos. Hoje tudo isso seria diferente, mas isso foi só para ter uma ideia de como era antigamente. Mas vamos contar como surgiu a linha Honda de enduro. A verdadeira história da Honda, aquela que nos interessa, no fora de estrada, começou nos Estados Unidos em 1959. Foi quando Soichiro Honda abriu uma pequena loja em Los Angeles, lá na Califórnia, USA. Os motociclistas daquele tempo eram considerados lunáticos e eram divididos em 3 categorias. Primeira, bandidos enlouquecidos. Segunda, pilotos. E terceiro, um pequeno grupo de pessoas que realmente usavam suas motos para transporte e passeio. Não havia essa coisa de trilha. Por quê? Porque não haviam motos de trilha. Todas as motos vendidas eram de rua. É claro que algumas podiam ser despidas e usadas fora de estrada. É claro, havia algumas pequenas motos e scooters esquisitas, como por exemplo as Cushman. Mas a maioria das motos vendidas eram mastodônticas demais para ser usada no fora de estrada. Meio como está hoje. Até aqui, o Sr. Honda tinha uma linha de motos de pequenas cilindradas que ninguém queria. Nessa época, as vendas combinadas de todas as motos produzidas não passavam de 60 mil. Lembre-se que a imagem dos motociclistas era um pouco pior do que péssima. A Honda começava a ganhar corridas na Europa e em todos os outros lugares, mas as vendas nos Estados Unidos não cresciam. Foi aí que veio a campanha "Você conhece pessoas legais numa Honda?". Na época, a Honda saturou o mercado com essa publicidade. Os anúncios mostravam mocinhas sorridentes e homens de terno com suas pequenas motos indo para o trabalho. A imagem do malvado, de cabelos cebosos e calça suja, estava definitivamente sendo apagada. As pessoas começaram a pensar em 2 direções. Haviam as motocicletas ECA. E do outro lado, haviam as pequenas e fofas Hondas que as pessoas legais estavam usando. Vejam dessa forma, as primeiras Hondas eram lentas, tinham aparências esquisitas e meio chatinhas de andar, mas eram totalmente confiáveis. As Hondas não pingavam óleo no chão da garagem, não sujavam suas calças, tinham um sistema elétrico decente
E o acabamento era superior a qualquer outra motocicleta no mercado. Você não precisava de ser PhD em mecânica de moto para pilotar uma Honda. Bastava saber rodar o acelerador. A estratégia funcionou. Em 1961, a CA100T Trail 50 começou a aparecer em todo lugar. Era uma Honda Dream com roupa de trail. Repare o tamanho da coroa. Afinal, era uma cinquentinha. Nessa mesma época, havia uma C110 Super Cube que já parecia uma motocicleta, embora compartilhasse a maior parte da mecânica da Cube 50. Tinha cano de descarga alto e o tanque de gasolina ficava no mesmo lugar normal. A embreagem na manete deu a ela um jeitão mais esportivo. Lembra, a Honda Dream não tinha embreagem, era automática. Mas ainda assim, qualquer Caloi berlineta dava couro nela. De 1964 a 1986, a Honda produziu uma linha quase infinita dessas motos, todas com prefixo CT. Por mais de 20 anos, muito pouca coisa mudou nas CTs, exceto um pequeno aumento de cilindrada para 110 em 1980. Muito da popularização do off-road na década de 60 se deve a essas motos pequenas da Honda, e isso visando o público infantil e adolescente. E a Honda viu um potencial nesse mercado, como por exemplo a ST70. A primeira 250 séria foi a CL72 Scrambler de 1962. Essa moto foi uma das primeiras a receber os guidões mais largos e os pneus biscoitudos. O motor era um bicilíndrico de 247 que tinha um ronco fantástico. Naquela época ainda não sabiam que canela fina e amortecedores cromados prejudicavam o funcionamento da moto. Em 1965 sai a CL77. E era uma evolução em cima da 250. Continuava bicilíndrico, era super confiável, mas em 1968 o motor foi substituído por um 350 que era mais estreito e feito visando o off-road. Essa moto venceu muitas provas barras da Califórnia. Aí vem a dúvida, se quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha. Não sei se a Yamaha viu nessas rondinhas um mercado promissor, ou se a Honda aproveitou o lançamento da Yamaha DT1 em 1968 para criar suas off-roaders. E em 1969 lança a linha SL, com modelos de 90, 125 e 350. Sendo que a 350 era um bicilíndrico baseado no mesmo modelo daquela que andou rodando aqui pelo Brasil, a CB350. Em 1972, eles trocaram o SL pelo XL e lançam a icônica XL250 Motorsport, que inclusive vieram para o Brasil. Foi o primeiro modelo da Honda com cara de trail, mas com tudo necessário para uso na rua. Essa moto na época foi revolucionária. Pesava meros 130 kg com o tanque cheio, o que deixava ela mais leve que a nossa XL250 de 82. E ela era bem fininha, tendo na parte mais larga apenas 30 centímetros, obviamente tirando o guidão. E tinha fogosos 24 HPs. E o detalhe curioso é que até 1981 ela tinha um aro 23 na frente. Essa moto com suas irmãs XL175 e XL350 foram as precursoras da onda de motos de enduro de 4 tempos. Inclusive, são valorizadas como motos de coleção até hoje. Tanto é que em 2002, a Honda lançou a XL230, fazendo uma clara homenagem à Honda XL250 e à Elsinore 250 de 1972. A última CL350, que já tinha 444 cm3, ficou em linha até 74, mas aí já estava super inchada, com excesso de peso e tinha mais cromado que uma torradeira da década de 50. E em 1976, a Yamaha lança a XT500, que futuramente viria a ganhar o primeiro Rally Paris-Dakar. Com o sucesso da XT, a Honda lança a XL500. A moto tinha várias inovações em relação à sua concorrente, como descompressor automático, 4 válvulas e outras coisas. A moto foi um puta sucesso, tanto no Dual Sport quanto nas competições. Inclusive, a XR500 era totalmente derivada da XL500. E essa moto tinha a fama de ser ruim de ligar no kick, mas isso sempre foi intriga da oposição. Olha só como a moça liga 600.
Pois é, né? Ainda em 1979, sai a primeira XR250, que chegou para atrapalhar as vendas da XL. Era uma moto ponta para trilha e mais leve que a XL de rua. O ponto estranho ainda era o aro 23 na frente. Isso! Mas por sorte, isso só durou até 81. Apesar de ainda ser bichoque, andou vencendo alguns enduros. Em 1980, a XL 185 evolui para XR200, dando início ao uso da sigla XR. Inclusive, em 1983, já tinha gente usando essa moto aqui no Brasil, fazendo bastante sucesso. A fama dela, inclusive, embalou o lançamento da XR200, que foi fabricada aqui no Brasil de 93 a 2002. E essa moto até hoje é vista nas trilhas. Ainda em 81, a linha de cross da Honda, que até então era chamada de Elsinore, passou a se chamar CR. Só de curiosidade, o nome Elsinore foi dado em homenagem à competição de mesmo nome, que ficou famosa por conta do filme On Any Sunday. Quem não viu esse filme, o link vai estar embaixo na descrição. E esse filme embalou os sonhos de muita gente na década de 80. Em 1972, a linha XL, tanto a 250 quanto a 500, deram uma evoluída forte, passando a ter suspensão ProLink, câmbio de 6 marchas e sistema elétrico de 12 volts. E foi esse mesmo modelo 250 que saiu no Brasil em 82. Na evolução, os modelos de 1984 a 87 foram produzidos com um carburador duplo e sistema de válvulas do RFVC, Radial 4 Valve Chamber, câmara de 4 válvulas radiais. Em 87, a linha muda para XR e as 500 evoluem para 600. Inclusive, toda a linha XR passa a ter um L no final para diferenciar as de enduro das de trilha. A linha L vinha totalmente implacável, com sistema elétrico, pneu de rua, espelho, buzina, farol, pisca e tudo. Infelizmente, as XR 250L não vieram para o Brasil. Nessa época, o maior nome das competições de Hare Scramble, como chamavam os enduros de velocidade nos Estados Unidos, era o Scott Summers, que corria com uma XR 600, e ele dava muito trabalho tanto no Hare Scramble quanto nos barra. E ele ficou mais famoso ainda por carregar a XR 600 no colo. Não sei se era para mostrar que a moto era leve ou se ele era forte. De um jeito ou de outro, ele carregou a moto no colo. Logo depois, as XR 600 evoluíram para 650. E o modelo 650L continua em produção até hoje. Olha só a evolução da linha. Em 1996, eles lançam a XR400, que, como diziam na época, não era nem tão pesada quanto a XR600 e nem tão xoxa quanto a XR250. Era uma moto maravilhosa, apesar de que várias pessoas tinham problemas para ligar ela. Ela era leve, rápida e confiável. Várias delas vieram para o Brasil, inclusive até hoje se vê algumas andando em trilha. E em 2001, a Honda lança sua obra-prima, a XR 650R. Esse R no final fazia toda a diferença. A moto era super leve para uma 600, pesava 120 kg, tinha um quadro de alumínio, refrigeração líquida e incríveis 61 HP de potência. Essa moto tocou o terror nos ralis Baja lá da Califórnia. Mas em 2006, a sigla XR foi trocada pela CRF. Não sei bem qual é a ideia da Honda, uma vez que a sigla CR sempre esteve relacionada às motos de cross, e a XR para as motos de enduro. Hoje, todas as motos da Honda que têm qualquer afinidade com fora de estrada têm a sigla CRF. Se bem que isso daí é meio atrapalhado, porque ainda existe a Honda XRE 300. Então, se pode complicar, para que simplificar? De um jeito ou de outro, como disse George Etheridge, chefão da Honda lá para 1971, não queremos acabar com todos. Nós só queremos fazer eles melhorarem. E por conta disso, a Honda vai continuar forte por muito tempo ainda. E eu continuo fiel à minha cansada XR 650L de 1994. Ela me leva ainda a qualquer lugar. Mas enfim, a Honda com a sua linha XR fez muita história.
Muitas motos de 4 tempos só evoluíram porque foram cutucadas pela linha XR da Honda. Então é isso, galera. Se você é fã das XRs como eu, aperte com força o botão do like. Se não é fã, aperte também porque o vídeo está bacana. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas para conhecerem o que foi essa icônica linha XR. E um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa.